O diabo não recebeu a graça da perseverança. O professor Carlos Vailate, naquela live que ele fez com o Bispo Tarles, no canal Teologar, eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu trago alguma resposta, inclusive está intitulado, né, Como o Diabo Usou o Carlos Vailate, né? Mas eu usei isso como ironia, me reportando à questão que ele usa para explicar os textos da providência de Deus sobre o mal, como sendo hebraísmos, né? Então, se você quiser assistir, se já não assistiu hoje, visto que apareceu um outro recorte, e eu fui lá no canal do Teologar para verificar, né, algumas outras coisas que ele disse, então eu vou trazer aqui essa resposta, né? Porque o Carlos Vailate menciona Calvino e depois, mais adiante, menciona outros, que Calvino afirma que o diabo caiu porque ele não foi contemplado com a graça de Deus para perseverar. Então vamos ouvir aqui, está a partir do tempo 1 minuto e 20 mais ou menos, e eu vou colocar e depois eu vou apresentar as minhas respostas bíblicas, tá bom? Vamos lá. O que as institutas falam sobre o problema do mal, sobre a maldade, sobre se Deus decretou o mal ou não? Você pode ler alguns trechos aí? Posso. Aí eu vou pedir para os queridos irmãos aí para se segurarem nas cadeiras, porque vem chumbo grosso agora. E não vem da minha parte. Vem de Eu Calvino. só vou citar Calvino e calvinistas. Me permita, eu vou citar Calvino e vou citar alguns calvinistas. E aí você vai ouvir algo que eu vou pedir desculpas de antemão, porque é algo muito sério que vocês vão ouvir e não fui eu que disse. Mas vamos lá. Você vai ler e a gente vai reagindo. Eu vou ler, tá? E eu vou ver a reação aqui. Por favor, vamos ver a reação dos irmãos aí. Em suas institutas, Calvino vai dizer o seguinte, livro 3, capítulo 23, parágrafo 4. Abre aspas. Paulo dá o nome de eleitos, ele está citando 1 Timóteo 5,21, os anjos eleitos. Paulo dá o nome de eleitos aos anjos que mantiveram sua integridade. Onde ele vai chegar? Se sua firmeza, isto é, a firmeza dos anjos eleitos, era devida à boa vontade de Deus, Deus teve boa vontade para com os anjos eleitos. Por exemplo, Miguel, Gabriel e tal. A revolta dos outros anjos prova que foram abandonados, ou seja, foram abandonados por Deus. Disto, nenhuma outra causa pode ser alegada, além da reprovação, que está escondida no conselho secreto de Deus. Os calvinistas amam esse tipo de declaração, né? Então a ideia é, sabe por que Satanás, Lúcifer, um anjo bom, ele se torna Satanás? Ele foi abandonado por Deus. Deus deu graça para que Miguel e Gabriel, por exemplo, anjos bons, se mantivessem e perseverassem servindo a Deus, e Deus tirou isso de Satanás. Mas no final, pasme, a culpa será do próprio capiroto, do próprio diabo. Quer dizer, Deus que deu graça para um e Deus que não deu graça e a para culpa outro. será do diabo. Isso, quando você pergunta isso para um calvinista, eu desconfio que você já deve ter ouvido isso aqui, de alguém que me antecedeu, eu não sei como conciliar isso. É uma tensão. Isso não é tensão, isso é contradição. Bom, então como você ouviu aqui, né, o professor fez a citação, leu uma parte do que Calvino expressa em seus termos, né, principalmente em seu estilo, em tentar explicar essas questões da providência, do decreto, e aí ele dá essa ênfase, né, que é algo estrondoso, né, ele diz algo assustador. Eu até concordo com ele que algumas afirmações de calvinistas, elas não são felizes, mas via de regra, se for bem compreendidos, eles não fogem muito de alguns textos bíblicos. Então eu vou aqui só ficar neste ponto que o professor, meu irmão em Cristo, Carlos Vailate, e o meu irmão também, o bispo Tarles, ali nas provocações das respostas, né, trata de forma muito interessante, dinâmica, o assunto, né? Só estou aqui ressaltando porque é o tipo de opositor ao calvinismo que
merece respeito, né? E não tem baixado o nível nesse debate. Então, olhe só o que a Bíblia diz sobre essa questão de Deus manter e ajudar outros na perseverança, né? Ou sustentar outros na perseverança. É claro que todos os textos que eu vou ler aqui, eles de alguma forma vão violentar o texto depois, implodir com dinamites hermenêuticas, né? Tentando fazer que o texto não diga o que ele diz e tentando fazer o texto dizer o que ele não disse, tá bom? Por isso que eu insisto em dizer que a doutrina da providência das Escrituras, ela é o grande trunfo do calvinismo, né? É impossível você ler a Bíblia e rejeitar a forma com que ela apresenta Deus sendo aquele que domina todas as ações e faz todas as coisas segundo a sua vontade. Então vamos lá. Abra aí a sua Bíblia, tá? Em Deuteronômio 29:4. E lá vai dizer o seguinte. Então lembre aí que a objeção do professor Carlos Vailate, é que Calvino disse que Deus não deu graça para o anjo que veio ser o diabo, ou resumindo aqui, né? Não deu graça para o diabo ficar firme do lado da verdade. Deuteronômio 29:4, abre aspas, porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Então note que Moisés reclama o fato da dureza de Israel, da sua desobediência, e ele usa termos que foi Deus que não deu o coração para entender e os olhos para ver. Então é uma linguagem bíblica, é horroroso. Olha, segura as cadeiras aí nas cadeiras, né? Vamos continuar. Abra sua Bíblia agora em Isaías 63:17. Diz assim a palavra de Deus: porque, ó Senhor, nos fazes errar dos teus caminhos, porque endureces o nosso coração para que não te temamos. Volta por amor dos teus servos às tribos da tua herança. Então veja que Isaías profetiza um lamento de Israel, ou dos judeus, né, voltando lá da terra do cativeiro babilônico, mas eles dizendo, né, por que o Senhor nos fez errar os teus caminhos? Que coisa, está segurando a cadeira aí? Vamos lá, Salmos 81:12. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Puxa, por que Deus fez isso? Porque Deus entregou aos desejos do coração as pessoas, porque não continuou retendo para que eles não caíssem, né? Continuando, Romanos 1:24-25, veja aí na sua Bíblia também. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundice, para desonrar os seus corpos entre si. E mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Alguns vão dizer, não, mas esses aqui já eram desobedientes. Isso não explica, na perspectiva arminiana, aquilo que vocês querem criticar. Por que Deus, então, vai continuar endurecendo quem já está desobediente? Né? Então, é a linguagem do texto. Tira o texto da Bíblia. Vamos lá, 1 Reis, abre aí a sua Bíblia, 1 Reis 12:15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Olha só, aqueles endureceram o coração, né? O rei não deu ouvido ao povo, aliás, porque essa revolta vinha do Senhor. O Senhor não deu graça para aquele rei ouvir a voz do povo. Continuando. Segundo Tessalonicenses 2:11 e 12.
Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Nossa, Deus vai fazer isso? O ser humano já não está crendo na mentira, já vai ser condenado por isso, e Deus ainda vai enviar a operação do erro? Porque Deus está tirando a graça preveniente dessas pessoas? Vamos lá. Um texto muito interessante agora para o assunto, né? Lucas 20, 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Glórias a Deus. Simão Pedro não caiu plenamente por causa do seu livre-arbítrio ou porque Jesus intercedeu por ele, hein? Mas, olhando em outro texto, em João 17, 12, Jesus diz o seguinte: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão, ou exceto, o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Ou seja, Jesus não guardou e não impediu que Judas caísse. É isso que ele está falando. Então, quando nós olhamos textos como esse, e existem outros e outros que podem ter a mesma implicação, nós percebemos que a linguagem de Calvino não está assim a ponto de ter que segurar nas cadeiras. De fato, anjos caíram porque eles, de alguma forma, não foram impedidos de caírem. Outros permaneceram fiéis por causa da graça de Deus. Aqui, meus irmãos, fé reformada é tudo graça de Deus. É isso que vocês precisam compreender. Vocês não ainda perceberam que nós, com o nosso livre-arbítrio, não colocamos Deus na parede, não fazemos dele injusto por causa do nosso livre-arbítrio, não o tornamos desamoroso por causa do nosso livre-arbítrio, não o tornamos injusto por causa do nosso livre-arbítrio, não. Aqui não é a criatura que estabelece a decência do Criador, do soberano, é o inverso. E quando olhamos Deus agindo assim, nós vamos simplesmente glorificá-lo. Agora, se querem zombar das Escrituras, continuem. Afinal de contas, Deus não tem dado o coração e o entendimento para alguns entenderem e serem submissos a Ele nessa linguagem bíblica. Vocês querem continuar endurecidos? A Bíblia mostra, por exemplo, no Salmo 119, 4, o seguinte: Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Está aqui, então, portanto, a vontade revelada de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos mantenha submissos às verdades reveladas na Escritura Sagrada.